Vinícius parou na entrada da sala e viu algo impossível. Seus filhos, que não se falavam desde a morte da mãe, trocavam um brinquedo. A empregada levou as mãos à boca, em lágrimas. Naquele gesto simples, o empresário entendeu tudo o que tinha perdido. Vinícius sentiu o peito apertar, enquanto observava o menino hesitar diante do ursinho. A mão pequena tremeu no ar, antes de finalmente tocar o brinquedo. A menina soltou um risinho baixo, quase inaudível, mas que ecoou pela sala como se fosse o primeiro som de vida naquela casa em meses. A empregada ainda estava de joelhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ela tentava conter os soluços. Vinícius deu mais um passo à frente. O som do sapato batendo no mármore chamou a atenção das crianças. O menino virou a cabeça devagar, os olhos azuis claros, encontrando os dele pela primeira vez em semanas. Não havia medo ali, não havia distância. Apenas uma curiosidade tímida, quase frágil, como se estivesse testando se era seguro olhar para o pai novamente. Vinícius sentiu as pernas fraquejarem. Ele tinha evitado aquele olhar por tanto tempo que esqueceu como doía. A menina largou o ursinho no chão e correu até ele, os bracinhos se abrindo antes mesmo de chegar perto. Vinícius se abaixou no instante exato em que ela se jogou contra o peito dele, os dedinhos agarrando o tecido do paletó com força. Ele fechou os olhos e a apertou, sentindo o cheiro de shampoo infantil misturado com o perfume suave da casa. A empregada levantou devagar, limpando o rosto com as costas da mão, mas não conseguiu disfarçar o sorriso trêmulo que se formava nos lábios. O menino continuou parado no mesmo lugar, observando tudo com atenção, mas sem se aproximar. Vinícius estendeu a mão livre na direção dele, os olhos suplicando em silêncio. O menino olhou para a mão, depois para o rosto do pai, e finalmente deu um passo, depois outro, e mais outro. Quando ele alcançou Vinícius, não disse nada. Apenas encostou a cabeça no ombro do pai e ficou ali, respirando fundo, como se estivesse guardando aquele momento dentro do peito. Vinícius abraçou os dois filhos ao mesmo tempo, a respiração descontrolada, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ele não sabia quanto tempo tinha passado desde a última vez que segurou os dois daquela forma. Não sabia se eles ainda lembravam como era estar nos braços dele. Mas agora estavam ali, e isso era tudo o que importava. A empregada deu um passo para trás, discretamente, segurando o pano de limpeza contra o peito, enquanto observava a cena com os olhos ainda molhados. Ela trabalhava naquela casa há quase 10 anos. Tinha visto a esposa de Vinícius grávida. Tinha ajudado a cuidar dos bebês quando nasceram, tinha estado presente em cada aniversário, cada jantar, cada momento de alegria que aquela família viveu. E também tinha estado ali quando tudo desmoronou, quando a patroa morreu de forma repentina, levada por uma doença que ninguém esperava. A casa inteira tinha entrado em colapso. Vinícius se trancou no escritório e no trabalho. As crianças pararam de brincar. Ela, a empregada, ficou no meio de tudo aquilo, tentando manter a rotina funcionando enquanto sentia o peso do silêncio esmagar cada cômodo daquela mansão. Mas agora, vendo Vinícius abraçado aos filhos no meio da sala, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Vinícius afrouxou o abraço devagar e olhou para os dois. A menina tinha os olhos brilhando, o sorriso ainda estampado no rosto. O menino estava mais contido, mas o olhar não era mais distante. Ele estava presente. Estava ali. Vinícius passou a mão pelo cabelo loiro do menino e depois pela bochecha da menina, o polegar limpando uma lágrima que ela nem sabia que tinha derramado. Desculpa, ele disse, a voz rouca, quase falhando. Desculpa por ter sumido. A menina inclinou a cabeça confusa. O menino apenas segurou a mão do pai com mais força. A empregada se aproximou de novo, a voz suave quebrando o silêncio. Eles sempre souberam que o senhor estava aqui, Dr. Vinícius.
Só não sabiam como te alcançar. Vinícius olhou para ela, os olhos vermelhos, e assentiu devagar. Ele sabia que ela estava certa. Tinha estado fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Tinha deixado os filhos sozinhos porque não conseguia lidar com a própria dor, e no processo tinha esquecido que eles também estavam sofrendo. A menina puxou a manga do paletó dele, chamando a atenção. Papai, a Ana disse que a mamãe virou estrela, é verdade? Vinícius sentiu a garganta fechar. Olhou para a empregada, que baixou os olhos, envergonhada. Ele engoliu seco e se abaixou na altura da filha, segurando os ombros dela com delicadeza. A mamãe não está mais aqui com a gente, meu amor, mas ela sempre vai estar dentro do coração de vocês. Sempre. A menina pensou por um instante o rostinho sério e depois assentiu. Então ela vê a gente? Vinícius sorriu, os olhos se enchendo de lágrimas de novo. Vê. Sempre. O menino, que até então tinha ficado calado, finalmente falou, a voz baixa e hesitante. E você, pai? Você também vai sumir de novo? A pergunta atingiu Vinícius como um soco no estômago. Ele olhou para o filho, para aquele rostinho que tanto parecia com o da mãe, e sentiu o peso de cada dia que tinha desperdiçado. Não, nunca mais. O menino olhou fundo nos olhos do pai, procurando alguma certeza, alguma garantia de que aquilo era verdade. E quando encontrou, ele assentiu devagar. A empregada limpou a garganta tentando disfarçar a emoção. Vou preparar o almoço. As crianças devem estar com fome. Vinícius agradeceu com um olhar e ela saiu da sala, os passos rápidos ecoando pelo corredor. Ele ficou ali, ainda de joelhos, observando os dois filhos. A menina já tinha voltado a brincar com o ursinho, mas o menino continuava parado ao lado dele, a mão ainda segurando a dele. Vinícius levantou devagar, puxando o filho junto, e caminhou até o sofá. Sentou e puxou os dois para perto, um de cada lado. A menina encostou a cabeça no braço dele, bocejando. O menino ficou mais rígido no começo, mas aos poucos foi relaxando, o corpo pequeno se ajeitando contra o pai. Vinícius olhou ao redor da sala. Tudo estava exatamente como antes. Os quadros na parede, os móveis de madeira escura, o lustre de cristal pendendo do teto alto. Mas, ao mesmo tempo, nada era igual. A presença dela ainda estava ali, em cada detalhe, em cada escolha de decoração, em cada objeto que ela tinha tocado. Mas agora, pela primeira vez, Vinícius não sentia apenas a falta. Sentia também a responsabilidade de continuar, de ser o que eles precisavam, de ser o pai que ele tinha prometido ser. A menina adormeceu primeiro, a respiração ficando lenta e pesada. O menino resistiu um pouco mais, mas logo os olhos começaram a pesar. Vinícius ficou ali, imóvel, sentindo o calor dos dois corpos pequenos contra o dele, e percebeu que aquele era o lugar onde ele deveria estar. Não no escritório, não na empresa, ali, com eles. Quando a empregada voltou, ela parou na porta e sorriu ao ver a cena. Vinícius levantou os olhos e fez um gesto para que ela se aproximasse. Ela entrou devagar, os passos silenciosos, e parou ao lado do sofá. Obrigado, Ana, por tudo. A empregada balançou a cabeça, os olhos brilhando. Eu só fiz o que qualquer um faria, Dr. Vinícius, mas fico feliz que o senhor tenha voltado. Vinícius assentiu. Mas antes que pudesse responder, ela continuou, a voz mais baixa agora. Eles precisam do Senhor, mais do que qualquer outra coisa. Mais do que essa casa, mais do que dinheiro, mais do que qualquer coisa que o Senhor possa dar. Eles só precisam do Pai deles. Vinícius engoliu seco e olhou para os filhos adormecidos. Ele sabia que ela estava certa.
Tinha passado meses tentando compensar a ausência com coisas materiais, com brinquedos, com presentes, com tudo o que o dinheiro podia comprar. Mas nada disso importava. O que eles precisavam era dele, da presença dele, do tempo dele, do amor dele. Ana saiu da sala de novo, deixando os três sozinhos. Vinícius ficou ali por mais alguns minutos, apenas observando os filhos dormirem. A menina tinha a boca entreaberta, o ursinho apertado contra o peito. O menino estava com a testa franzida, como se estivesse sonhando com algo sério. Vinícius sorriu e beijou a testa dos dois, devagar, antes de se levantar com cuidado para não acordá-los. Ele os cobriu com uma manta que estava no encosto do sofá e caminhou até a janela. A luz do sol entrava forte pela cortina entreaberta, iluminando o chão de mármore e criando um brilho dourado em tudo. Lá fora, o jardim estava impecável, as flores bem cuidadas, as árvores podadas. Tudo perfeitamente organizado, como sempre, mas Vinícius sabia que dentro daquela casa nada estava perfeito. Ainda havia muito a ser consertado, muito a ser reconstruído, muito a ser curado. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que era possível, que ainda havia uma chance, que ainda havia esperança. Ele ouviu passos atrás de si e se virou. Ana estava de volta, dessa vez com uma expressão mais séria. Doutor Vinícius, tem alguém aqui querendo falar com o senhor. Vinícius franziu a testa. Quem? Ana hesitou antes de responder, o olhar fugindo do dele por um instante. É a irmã da sua esposa, a Juliana. Vinícius sentiu o corpo inteiro ficar tenso ao ouvir o nome. Juliana, a irmã mais nova da esposa. Ele não a via desde o funeral. E naquele dia ela tinha deixado claro o que pensava dele. Tinha dito que ele era culpado, que se tivesse prestado mais atenção, se tivesse levado a irmã ao médico antes, talvez ela ainda estivesse viva. As palavras tinham sido como facas, e Vinícius tinha aceitado cada uma delas porque no fundo acreditava que eram verdade. Ele olhou para os filhos adormecidos no sofá e depois para Ana. Ela disse o que quer? Ana balançou a cabeça devagar. Só disse que precisa falar com o senhor. Está esperando na sala de visitas. Vinícius respirou fundo, ajeitou o paletó e caminhou até a porta. Os passos eram lentos, cada um pesando mais do que o anterior. Ele sabia que aquela conversa não seria fácil. O corredor parecia mais longo do que o normal. Cada quadro na parede, cada móvel, cada detalhe da casa trazia memórias que ele tinha tentado enterrar nos últimos meses. Memórias dela, escolhendo aquele vaso, dela, pendurado aquele quadro, dela rindo enquanto reorganizava os móveis pela 10ª vez até ficar do jeito que ela queria. Vinícius parou diante da porta da sala de visitas e fechou os olhos por um instante, tentando reunir coragem. Não sabia o que esperar daquela conversa. Não sabia se conseguiria aguentar mais acusações, mais culpa, mais dor. Mas ele sabia que não podia fugir. Não dessa vez. Ele abriu a porta devagar. Quando entrou na sala de visitas, Juliana estava de pé ao lado da janela, os braços cruzados, olhando para o jardim. Ela era mais magra do que ele lembrava, o cabelo castanho preso num coque baixo, a roupa simples, mas bem cuidada. O rosto estava pálido, os olhos fundos, como se ela também não tivesse dormido direito em meses. Ao ouvir o som da porta, ela se virou e os olhos dos dois se encontraram. Por um instante ninguém disse nada. O silêncio era denso, carregado de tudo o que não tinha sido dito desde o funeral. Vinícius fechou a porta atrás de si e deu alguns passos para dentro da sala, parando a uma distância segura. Juliana foi a primeira a falar, a voz controlada, mas carregada de emoção. Não esperava que você me recebesse. Vinícius engoliu seco. Não ia recusar. Você é família. Ela soltou um riso curto, sem alegria. Família. Você se lembra disso agora?
Vinícius baixou os olhos, sentindo o peso da acusação. Ele sabia que merecia. Sabia que tinha se afastado de todos depois que tudo aconteceu. Tinha cortado os laços com a família dela porque não conseguia olhar para eles sem sentir a culpa. Juliana, eu sei que você tem todo o direito de estar com raiva de mim. Mas se veio aqui só para isso, eu prefiro que você vá embora. As crianças estão dormindo ali na sala e eu não quero que elas acordem ouvindo discussão. Juliana deu um passo à frente, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Você acha que eu vim aqui para discutir? Você acha que eu vim aqui para te culpar de novo? Vinícius levantou os olhos, surpreso com o tom dela. Ela parecia diferente, menos agressiva, mais cansada, mais quebrada. Então por que você veio? Juliana respirou fundo, soltando o ar devagar, como se estivesse reunindo coragem para continuar. Ela olhou para as próprias mãos, os dedos entrelaçados com força, os nós dos dedos ficando brancos. Eu vim porque eu estava errada, Vinícius, errada em te culpar, errada em te jogar na cara coisas que você já sabia, errada em te abandonar quando você também estava sofrendo. Vinícius sentiu o peito apertar. Não era isso que ele esperava ouvir. Ele tinha se preparado para mais acusações, mais dor, mais culpa, mas não para aquilo, não para um pedido de desculpas, não para compreensão. Juliana continuou, a voz tremendo agora, as palavras saindo com dificuldade. Minha irmã morreu e eu perdi a cabeça. Eu precisava de alguém para culpar porque não conseguia aceitar que ela tinha ido embora. E você estava ali, na minha frente. Então foi mais fácil jogar tudo em cima de você do que aceitar que a vida às vezes é injusta e não tem explicação. Que às vezes as pessoas que a gente ama vão embora e não tem nada que a gente possa fazer para impedir. Vinícius deu um passo à frente, a voz saindo baixa e rouca. Juliana, você não precisa pedir desculpas. Eu também me culpei. Ainda me culpo todos os dias. Acordo de manhã e a primeira coisa que penso é em tudo o que eu podia ter feito diferente. Em todos os sinais que eu podia ter visto. Em todas as vezes que eu devia ter insistido para ela ir ao médico. Ela balançou a cabeça com força, limpando uma lágrima que escorreu pelo rosto. Mas você não tem culpa, Vinícius. Ninguém tem. A doença dela foi rápida demais, agressiva demais. Os médicos disseram que mesmo se tivesse sido diagnosticada antes, as chances eram mínimas. E eu demorei meses para entender isso. Meses para perceber que te afastar só piorou tudo. Porque você não perdeu só a minha irmã. Você perdeu a mim também. Perdeu o apoio da família dela. E as crianças perderam a tia. Perderam mais alguém que podia estar ali por elas. Vinícius sentiu os olhos arderem. Ele tinha se sentido tão sozinho depois que tudo aconteceu. Tão isolado. Tinha perdido a esposa e junto com ela tinha perdido toda a família dela. Todos os amigos em comum. Todos os laços que tinham construído juntos ao longo dos anos. E ouvir aquelas palavras agora, depois de tanto tempo, era como se algo dentro dele finalmente pudesse respirar de novo. Como se um peso enorme que ele carregava nos ombros finalmente começasse a diminuir. Eu senti sua falta, ele disse, a voz falhando. Senti falta de ter alguém que conhecia ela como eu conhecia. Alguém que entendia o que eu tinha perdido. Alguém que podia falar sobre ela sem me olhar com pena. Juliana deu mais um passo, diminuindo a distância entre eles. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela agora, mas ela não tentou limpá-las. Eu também senti sua falta. E senti falta das crianças. Elas devem estar tão grandes agora, tão diferentes, e eu perdi tanto tempo que eu nunca vou recuperar. Vinícius assentiu, um sorriso triste se formando nos lábios. Cresceram tanto que às vezes eu olho para eles e não reconheço,
Parece que foi ontem que eram bebês e agora estão conversando, pensando, sentindo tudo isso que aconteceu e estão precisando de gente que as ame, gente que lembre elas de quem a mãe era. Porque eu tento, mas às vezes é difícil demais falar sobre elas sem desmoronar. Juliana limpou o rosto com as costas da mão e sorriu de volta, os olhos ainda molhados. Posso vê-las? Por favor. Eu só quero ver como elas estão. Só quero estar perto delas por um momento. Vinícius hesitou por um instante, não porque não quisesse, mas porque tinha medo. Medo de que as crianças não se lembrassem dela. Medo de que elas rejeitassem a tia depois de tanto tempo. Medo de que aquele momento não fosse o que Juliana esperava, mas depois assentiu. Ele abriu a porta e fez um gesto para que ela o seguisse. Os dois caminharam em silêncio pelo corredor até a sala onde as crianças ainda dormiam. Vinícius podia sentir a tensão no corpo de Juliana enquanto caminhavam. Podia ouvir a respiração dela, ficando mais rápida a cada passo. Quando chegaram à porta da sala, ele parou e olhou para ela. Eles estão dormindo. Não sei se vão acordar, mas você pode entrar. Juliana assentiu, os olhos já cheios de lágrimas de novo. Ela entrou devagar, os passos quase silenciosos no mármore, e parou na entrada. Levou a mão à boca ao ver as duas crianças adormecidas no sofá. A menina continuava com o ursinho apertado contra o peito, a respiração calma e ritmada. O cabelo loiro estava espalhado pelo rosto e ela tinha um leve sorriso nos lábios, como se estivesse sonhando com algo bom. O menino tinha virado de lado, a mão pequena descansando sobre a barriga, o rosto relaxado. Juliana se aproximou devagar, cada passo medido, como se tivesse medo de quebrar o momento. Ela se ajoelhou ao lado do sofá, observando os dois com os olhos cheios de lágrimas. As mãos tremiam, enquanto ela as levava ao rosto, tentando conter os soluços. Eles parecem tanto com ela, ela sussurrou, a voz quebrando. Principalmente a menina. Os olhos, o cabelo, até o jeito de dormir. É como se fosse ela ali. Vinícius se ajoelhou ao lado dela, olhando para os filhos também. Eu sei. Às vezes eu olho para eles e é como se ela ainda estivesse aqui. Como se ela estivesse vivendo através deles. E eu não sei se isso me conforta ou me machuca mais. Juliana estendeu a mão devagar e tocou o cabelo da menina, os dedos tremendo. A menina se mexeu um pouco, um suspiro suave escapando dos lábios, mas não acordou. Juliana sorriu através das lágrimas, passando os dedos pelos fios macios. Ela sempre quis ter filhos, sempre falou sobre isso desde que a gente era criança. Dizia que ia ser a melhor mãe do mundo. E ela foi. Eu vi o quanto ela amava essas crianças, o quanto ela se dedicava a eles. Vinícius assentiu, a garganta apertando. Ela era incrível com eles, tinha uma paciência que eu nunca tive, sabia exatamente o que fazer quando eles choravam, quando estavam com medo, quando precisavam de carinho, e eu sempre achei que ela ia estar aqui para ensinar tudo isso para eles. Para ensinar a menina a ser forte como ela, para ensinar o menino a ser gentil, mas agora eu tenho que fazer isso sozinho e eu não sei se sou capaz. Juliana tocou o braço dele, o olhar firme mesmo através das lágrimas. Você é capaz, Vinícius. Você é o pai deles, e eles precisam de você, não de uma versão perfeita de você, só de você, do jeito que você é, com todos os seus medos e suas falhas, porque é isso que torna você humano, é isso que torna você real. Vinícius olhou para ela, sentindo o peso daquelas palavras. Mas e se eu não for suficiente? E se eu falhar com eles como falhei com ela? Juliana balançou a cabeça com força. Você não falhou com ela, Vinícius. Você fez tudo o que podia. E vai fazer tudo o que pode por eles também. Só precisa estar presente, só precisa estar aqui. É tudo o que eles precisam. Juliana passou mais alguns minutos ali,
apenas observando as crianças, os olhos percorrendo cada detalhe dos rostinhos que tanto lembravam a irmã. Ela tocou a mão do menino com delicadeza e ele se mexeu levemente, o rosto se virando na direção do toque, mas continuou dormindo. Vinícius viu a expressão no rosto dela e percebeu quanto tempo tinha passado, quanto ela tinha perdido, quanto ele tinha tirado dela ao se afastar, quanto as crianças tinham perdido ao ficarem sem a tia. Juliana, eu sinto muito, ele disse a voz baixa. Sinto muito por ter me afastado, por ter cortado contato, por ter tirado isso de você e delas. Ela balançou a cabeça, limpando o rosto. Não, eu também tive culpa. Eu também me afastei. Eu também deixei a raiva falar mais alto. A gente errou juntos, Vinícius, mas a gente pode consertar. Ainda dá tempo. Vinícius assentiu, sentindo uma esperança que não sentia há meses. Juliana finalmente se levantou, as pernas tremendo um pouco depois de ficar tanto tempo ajoelhada. Vinícius se levantou também, e os dois saíram da sala em silêncio, fechando a porta com cuidado para não acordar as crianças. No corredor, Juliana parou e se virou para ele. Ela limpou o rosto mais uma vez, alisou o cabelo que tinha saído do coque e respirou fundo antes de falar. Vinícius, eu queria pedir uma coisa. Se você deixar, se você achar que é o melhor para as crianças. Vinícius franziu a testa. O que é? Eu queria poder visitar as crianças. Não precisa ser sempre. Eu sei que você tem a sua rotina e não quero atrapalhar. Mas, de vez em quando, se você deixar, eu quero fazer parte da vida delas. Quero que elas saibam quem eu sou. Quero contar histórias sobre a mãe delas. Quero mostrar fotos, vídeos. Quero que elas cresçam sabendo que a mãe delas era uma pessoa incrível. Que ela ria alto, que ela dançava pela casa, que ela cantava desafinado, mas não se importava. Quero que elas tenham essas memórias, mesmo que sejam através de mim. Vinícius sentiu um nó na garganta, mas dessa vez era diferente. Não era de dor, não era de culpa, era de alívio, era de gratidão, era de esperança. Você pode vir sempre que quiser, Juliana. Essa casa também é sua. Sempre foi, e as crianças vão adorar te conhecer de novo, vão adorar ouvir as histórias, vão adorar saber mais sobre a mãe delas. Ela sorriu, os olhos brilhando de novo, mas dessa vez de felicidade. Obrigada, Vinícius, de verdade, você não sabe o quanto isso significa para mim. Ele assentiu, e os dois ficaram ali por um momento, apenas se olhando. Era estranho como aquela conversa tinha mudado tudo. Como em poucos minutos, todo o ressentimento, toda a raiva, toda a distância que tinha se formado entre eles tinha começado a se dissolver. Não tinha desaparecido completamente. Vinícius sabia que ainda ia levar tempo, que ainda iam ter momentos difíceis, mas era um começo. E naquele momento, um começo era tudo o que ele precisava. Juliana deu um passo à frente e o abraçou. Foi um abraço apertado, desesperado, cheio de tudo o que não tinha sido dito nos últimos meses. Vinícius ficou surpreso no começo, o corpo ficando tenso por um instante. Mas depois retribuiu o abraço, sentindo o peso de meses de solidão finalmente começar a se dissipar. Era o primeiro abraço real que ele recebia desde o funeral. O primeiro contato humano genuíno que não vinha das crianças ou da empregada. O primeiro momento em que ele sentiu que não estava completamente sozinho. E ele percebeu o quanto tinha sentido falta disso, de ter alguém que entendia, alguém que compartilhava a mesma dor, alguém que também tinha perdido ela e que também estava tentando encontrar um jeito de continuar. Quando ela se afastou, limpou o rosto de novo e sorriu. Era um sorriso triste, mas genuíno. Vou deixar vocês descansarem, mas eu volto em breve, tá bom? Pode ser no fim de semana? Eu posso trazer umas coisas que eram dela. Umas fotos, alguns objetos que eu guardei. Acho que as crianças iam gostar de ver. Vinícius assentiu, a voz ainda falhando. Pode vir quando quiser.
As crianças vão ficar felizes. E eu também. Juliana hesitou por um instante, como se quisesse dizer algo mais, mas depois apenas acenou e caminhou em direção à porta da frente. Vinícius a acompanhou, os passos lentos, ainda processando tudo o que tinha acabado de acontecer. Quando ela estava prestes a sair, colocou a mão na maçaneta, mas se virou mais uma vez. Vinícius, eu sei que não é fácil, sei que cada dia é uma luta. Sei que tem dias que você acorda e não quer sair da cama, que tem dias que você olha para as crianças e a dor é tão grande que você mal consegue respirar. Mas você não está sozinho, tá bom? Se precisar conversar, se precisar de ajuda, se precisar de qualquer coisa, eu estou aqui. A gente perdeu ela, mas a gente ainda tem uns aos outros. Ainda temos as crianças, e elas precisam que a gente seja forte, precisam que a gente esteja bem, ou pelo menos que a gente tente estar bem. Vinícius assentiu, as lágrimas voltando aos olhos. Obrigado, Juliana, por voltar, por não ter desistido de mim, de nós. Ela sorriu mais uma vez, os olhos molhados também. Eu nunca desisti, Vinícius. Só demorei um pouco para encontrar o caminho de volta, mas agora eu achei e não vou mais me perder. Ela abriu a porta e saiu. Vinícius ficou parado na soleira, observando ela caminhar até o carro. O sol já estava se pondo, criando um brilho dourado no céu. Juliana entrou no carro, deu a partida e acenou pela janela antes de sair. Vinícius ficou ali, observando o carro desaparecer no fim da rua, e só então fechou a porta. Quando se virou, Ana estava parada no corredor, segurando uma bandeja com uma xícara de café fumegante. Ela não disse nada, apenas caminhou até ele e ofereceu a bandeja. Vinícius pegou a xícara e tomou um gole, sentindo o líquido quente descer pela garganta, queimando um pouco, mas reconfortante. Obrigado, Ana. Ela assentiu, o olhar compreensivo. Foi uma conversa importante, não foi? Vinícius assentiu, encostando na parede do corredor. Foi. Acho que a gente precisava disso. Precisava conversar. Precisava se perdoar. Ana sorriu suavemente. Perdão é uma coisa poderosa, Dr. Vinícius. Liberta a gente de um peso que nem sabia que estava carregando. Vinícius olhou para ela, percebendo a sabedoria naquelas palavras. Ana tinha visto tanta coisa naquela casa, tinha estado presente em tantos momentos, e mesmo assim continuava ali, firme, cuidando de todos como se fossem a própria família. Ana, eu queria te agradecer, de verdade, por tudo o que você fez por eles. Por mim, por ter ficado aqui quando eu não consegui estar presente. Por ter cuidado deles quando eu estava ausente. Eu não sei o que teria acontecido se você não estivesse aqui. Não sei se eles teriam sobrevivido a tudo isso sem você. Ana balançou a cabeça, os olhos se enchendo de lágrimas. Dr. Vinícius, eu fiz o que qualquer pessoa que ama essas crianças faria. Elas são especiais, são o pedacinho dela que ainda está aqui. E merecem todo o amor do mundo, todo o cuidado, toda a atenção. Eu só fiz o que o meu coração mandou. Vinícius assentiu, sentindo a garganta apertar mais uma vez. Elas têm sorte de ter você, e eu também tenho. Ana limpou os olhos rapidamente, tentando disfarçar a emoção, e deu um passo para trás. Vou deixar vocês descansarem. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar. Vou estar na cozinha preparando o jantar. Ela fez menção de sair, mas Vinícius a chamou de volta. Ana, espera. Ela parou e se virou. Sim, Dr. Vinícius. Ele hesitou, procurando as palavras certas. Você acha que eu consigo? Consigo ser o pai que eles precisam? Consigo preencher o vazio que ela deixou? Ana caminhou de volta até ele, o olhar firme e cheio de convicção. Dr. Vinícius, ninguém consegue preencher o vazio que ela deixou. Ninguém nunca vai conseguir. Mas não é sobre preencher o vazio.
É sobre aprender a viver com ele. É sobre encontrar um jeito de continuar mesmo com o vazio ali. E sim, o Senhor consegue ser o pai que eles precisam, porque o Senhor já é. O Senhor só precisa acreditar nisso, precisa se perdoar, precisa entender que estar presente não significa ser perfeito, significa estar ali, nos bons e nos maus momentos. Significa tentar, mesmo quando é difícil, mesmo quando dói. E o Senhor já começou a fazer isso hoje. Vi nas crianças, vi nos olhos delas. Elas sabem que o Senhor voltou, e é isso que importa. Vinícius sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas não tentou escondê-las. Apenas deixou que caíssem enquanto ouvia aquelas palavras, palavras que ele precisava ouvir, palavras que ele não sabia que precisava até aquele momento. Obrigado, Ana, de coração. Ela sorriu, tocou o braço dele com carinho e saiu, os passos ecoando pelo corredor até desaparecerem na direção da cozinha. Vinícius ficou sozinho no corredor por um momento, apenas segurando a xícara de café e olhando para o nada. Ele pensou em tudo o que tinha acontecido naquele dia, no gesto simples das crianças trocando brinquedos, no abraço que tinha dado nos filhos pela primeira vez em meses, na conversa com Juliana, nas palavras de Ana, em tudo o que tinha mudado em poucas horas, e percebeu que aquele era o começo de algo novo, o começo da reconstrução. Não seria fácil. Ele sabia disso. Sabia que ainda teria dias difíceis, dias em que a dor seria grande demais, dias em que ele ia querer desistir. Mas agora ele sabia que não estava sozinho. Sabia que tinha as crianças, tinha Ana, tinha Juliana, e tinha a memória dela, que em vez de ser um peso, podia se tornar uma força, uma razão para continuar. Ele terminou o café e voltou para a sala onde as crianças dormiam. Sentou no sofá ao lado deles, colocando a xícara vazia na mesinha. Puxou a manta para cobri-los melhor, ajeitando com cuidado para não acordá-los. E ficou ali, apenas observando. A menina tinha a boca entreaberta, a respiração calma e ritmada. O ursinho tinha escorregado um pouco, mas ela ainda o segurava com força. O menino estava com a testa franzida, como se estivesse sonhando com algo sério. Mas o corpo estava relaxado. Vinícius sorriu e passou a mão pelo cabelo dos dois, devagar, com todo o cuidado do mundo. Ele ficou ali por um longo tempo, apenas sentindo a presença deles, o calor dos corpos pequenos, a respiração suave que enchia a sala de vida. E pela primeira vez em meses, ele sentiu paz. Não era uma paz completa, não era o fim da dor. A dor ainda estava ali, latejante, constante. Mas era diferente agora. Era uma dor que ele podia carregar, uma dor que não o paralisava mais, uma dor que dividia espaço com outras coisas, com esperança, com amor, com propósito. O sol continuou a se pôr lá fora, e a luz dourada que entrava pela janela foi ficando mais suave, mais alaranjada, criando sombras longas na sala. Vinícius olhou ao redor, observando cada detalhe. Os quadros na parede que ela tinha escolhido com tanto cuidado. Os móveis de madeira escura que ela tinha insistido em comprar, mesmo sendo caros. O lustre de cristal que ela tinha visto numa loja e tinha se apaixonado na hora. Tudo o que ela tinha escolhido, tudo o que ela tinha amado. E ele percebeu que não precisava esquecer, não precisava apagar as memórias, não precisava se livrar de tudo o que lembrava ela para conseguir seguir em frente. Precisava apenas aprender a viver com as memórias, aprender a olhar para aqueles objetos e sorrir em vez de chorar. Aprender a lembrar dos momentos felizes, em vez de se prender ao momento em que tudo acabou. Aprender a continuar. Aprender a ser o pai que as crianças precisavam, mesmo sem ela ao lado. Ele sabia que não seria fácil. Sabia que ia ter momentos em que ia falhar. Momentos em que ia se sentir perdido. Momentos em que ia questionar se estava fazendo a coisa certa. Mas agora, ele também sabia que não precisava ser perfeito.
Precisava apenas tentar, precisava apenas estar presente, e isso ele podia fazer. A menina começou a se mexer, os olhos se abrindo devagar. Ela piscou algumas vezes, confusa, tentando lembrar onde estava e por que tinha dormido no sofá. Quando viu o pai ao lado dela, um sorriso se formou nos lábios. Papai, você ainda está aqui. Vinícius sorriu de volta, sentindo o coração aquecer com aquelas palavras simples. Estou, e vou continuar aqui. Ela se sentou, esfregando os olhos com as mãozinhas e bocejou. Olhou ao redor da sala, notando que já estava escurecendo lá fora, e depois olhou para o irmão, que ainda dormia profundamente. Ele está dormindo muito. Vinícius riu baixinho, passando a mão pelo cabelo da filha. Deixa ele descansar. Vocês dois precisam. A menina se ajeitou no sofá, encostando a cabeça no ombro do pai, e ficou ali em silêncio por um momento. Vinícius passou o braço pelos ombros dela, puxando para mais perto, e os dois ficaram assim, apenas olhando pela janela, enquanto o sol terminava de se pôr. Papai, ela disse depois de um tempo, a voz baixa e hesitante. Sim, meu amor. A tia Juliana veio aqui? Vinícius franziu a testa, surpreso. Como você sabe? Ela deu de ombros, o olhar ainda fixo na janela. Eu ouvi vocês conversando, mas eu não abri os olhos porque eu estava com sono e não queria que vocês parassem de conversar. E Vinícius sorriu, balançando a cabeça. Ele sempre se esquecia de como as crianças eram espertas, de como prestavam atenção mesmo quando pareciam estar dormindo. Esperta demais para sua idade. Ela sorriu, orgulhosa. A mamãe sempre dizia isso. Vinícius sentiu o peito apertar com a menção dela, mas não era uma dor insuportável, como costumava ser. Era diferente, era doce, era uma saudade boa. Dizia mesmo, e ela tinha razão. A menina ficou em silêncio por mais um momento antes de perguntar. Ela vai voltar? A tia Juliana? Vinícius assentiu. Vai, ela prometeu que vai vir no fim de semana. E vai trazer umas coisas que eram da sua mãe. Fotos, objetos, coisas que você e seu irmão vão gostar de ver. Os olhos da menina brilharam. Fotos da mamãe? Sim, fotos de quando ela era criança, de quando era jovem, fotos que você nunca viu. A menina sorriu, animada. Eu quero ver. Eu quero saber como ela era quando era criança, se ela era igual a mim. Vinícius beijou o topo da cabeça dela. Tenho certeza que ela era muito parecida com você, esperta, curiosa, cheia de vida. A menina pareceu satisfeita com a resposta e voltou a encostar a cabeça no ombro do pai. Papai, você promete que não vai sumir de novo? A pergunta veio de novo, e dessa vez Vinícius entendeu por quê. Ela precisava de garantias, precisava ouvir aquilo várias vezes até conseguir acreditar de verdade. E ele não se importava de repetir quantas vezes fossem necessárias. Vinícius se virou para ela, segurando o rostinho pequeno entre as mãos, olhando fundo nos olhos azuis que tanto pareciam com os da mãe. Eu prometo, meu amor, eu prometo que nunca mais vou sumir, nunca mais. Eu vou estar aqui quando você acordar, vou estar aqui quando você for dormir, vou estar aqui sempre que você precisar de mim, eu prometo. Ela olhou fundo nos olhos dele, procurando a verdade naquelas palavras, procurando alguma certeza de que dessa vez era diferente. E quando encontrou, quando viu a sinceridade ali, ela sorriu. Tá bom, eu acredito em você. Vinícius a puxou para um abraço apertado, beijando o topo da cabeça dela várias vezes. Sentiu as lágrimas voltarem, mas eram lágrimas diferentes agora. Não eram de tristeza. Eram de gratidão, de amor, de esperança. O menino começou a se mexer também, os olhos se abrindo devagar. Ele olhou ao redor, confuso, e depois viu o pai e a irmã abraçados. Por um instante, ficou apenas observando, como se estivesse decidindo se devia se juntar ou não.
Mas então Vinícius estendeu o braço, fazendo espaço para ele, e o menino não hesitou. Levantou e se aproximou, se encaixando no abraço. Os três ficaram ali, abraçados no sofá, enquanto a sala ia ficando cada vez mais escura com a chegada da noite. Não precisavam de palavras, não precisavam de explicações, apenas precisavam daquele momento, daquele contato, daquela certeza de que estavam juntos. Ana passou pela porta da sala, viu a cena e sorriu, mas não disse nada. Apenas continuou andando, deixando os três sozinhos. Ela sabia que aquele era um momento deles, um momento que tinha demorado muito para acontecer, mas que finalmente tinha chegado. Quando finalmente se separaram, o menino olhou para o pai com aqueles olhos azuis claros e sérios. "Pai, a gente pode jantar junto hoje?" Vinícius sorriu. "Claro que pode. A gente pode fazer o que vocês quiserem hoje." A menina bateu palmas animada. "Podemos pedir pizza?" O menino assentiu com entusiasmo. "Eu também quero pizza." Vinícius riu, sentindo o coração leve pela primeira vez em meses. "Então pizza vai ser. Que sabor vocês querem?" "Calabresa", disse a menina. "4 queijos", disse o menino ao mesmo tempo. Vinícius levantou as mãos. Tá bom, a gente pede as 2, assim todo mundo fica feliz." As crianças comemoraram, e Vinícius se levantou, caminhando até o telefone que ficava na mesinha ao lado da janela. Discou o número da pizzaria que costumavam pedir antes, quando ela ainda estava viva. O número estava gravado na memória dele, mesmo depois de tanto tempo sem ligar. Fez o pedido, as 2 pizzas, e quando desligou, olhou para trás. As 2 crianças estavam sentadas no sofá, conversando baixinho e rindo de algo que só eles entendiam. E o coração dele se encheu de uma sensação que ele não sentia há muito tempo: alegria, esperança, paz. Ele voltou para o sofá e sentou entre os 2. "Pizza vai chegar em meia hora. O que vocês querem fazer até lá?" A menina pensou por um instante, o rostinho sério. "Posso desenhar?" Vinícius assentiu. "Pode. Vou pegar os lápis de cor para você." Ele se levantou e foi até o armário na sala de estudos onde guardavam os materiais de desenho. Abriu a porta e encontrou a caixa exatamente onde sempre estivera. Pegou e voltou para a sala. A menina pegou tudo com entusiasmo, os olhos brilhando, e se sentou no chão, espalhando os lápis de cor ao redor como se fossem tesouros. Começou a desenhar imediatamente, a língua aparecendo no canto da boca em concentração. O menino ficou no sofá, apenas observando a irmã. Vinícius se sentou ao lado dele e passou o braço pelos ombros do filho. "E você, o que quer fazer?" O menino deu de ombros, o olhar distante. "Não sei." Vinícius olhou para ele, percebendo a hesitação. Percebendo que havia algo que o menino queria dizer, mas não sabia como. "Quer conversar?" O menino olhou para o pai, os olhos azuis claros, cheios de dúvida. "Sobre o quê?" Vinícius respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. "Sobre o que você quiser. Sobre a mamãe, se você quiser. Ou sobre qualquer outra coisa. Sobre escola, sobre amigos, sobre o que você gosta de fazer. Qualquer coisa." O menino ficou em silêncio por um longo tempo, apenas olhando para as próprias mãos. Vinícius esperou, sem pressionar. Ele sabia que o filho precisava de tempo. Precisava reunir coragem para falar sobre coisas que talvez nunca tivesse falado antes. Finalmente, o menino falou, a voz baixa e quase inaudível. "Eu sinto falta dela, pai." Vinícius sentiu o coração apertar. Ele segurou a mão pequena do filho entre as dele, apertando com carinho. "Eu também, meu filho. Eu também sinto muita falta dela. Todos os dias." O menino olhou para ele, os olhos começando a ficar molhados. "Por que ela foi embora? Por que ela nos deixou?" Vinícius engoliu seco, sentindo as próprias lágrimas voltarem. "Ela não quis ir embora, meu amor. Ela não quis deixar vocês. Ela ficou doente, muito doente, e os médicos tentaram de tudo,
mas não conseguiram ajudar. Mas eu prometo para você, ela lutou com todas as forças que tinha. Lutou porque queria ficar aqui com vocês, porque amava vocês mais do que tudo no mundo. E se ela pudesse, se houvesse alguma forma, ela estaria aqui agora. O menino limpou os olhos com as costas da mão, a voz saindo embargada. Mas ela não está, e eu não lembro direito do rosto dela. Eu tento lembrar, mas não consigo, e isso me deixa com medo. Vinícius puxou o filho para perto, abraçando com força. Não precisa ter medo, meu filho. É normal não lembrar de tudo. Você era muito pequeno quando ela se foi. Mas a gente tem fotos, tem vídeos e tem as histórias. E a tia Juliana vai trazer mais coisas no fim de semana. A gente vai fazer você lembrar. A gente vai fazer você conhecer quem ela era. Prometo. O menino encostou a cabeça no peito do pai e ficou ali, em silêncio, apenas respirando. Vinícius segurou o filho com força, sentindo as lágrimas escorrerem pelo próprio rosto. Ele não tentou esconder, não tentou disfarçar. Apenas deixou as lágrimas caírem enquanto abraçava o filho, enquanto sentia o peso de tudo o que tinha perdido e de tudo o que ainda tinha. A menina, que estava desenhando no chão, olhou para os dois. Largou os lápis e se levantou, correndo para o sofá. Eu também quero abraço! Vinícius riu através das lágrimas e abriu o braço para incluí-la no abraço. Os três ficaram ali, amontoados no sofá, abraçados, enquanto a sala ia ficando cada vez mais escura com a chegada da noite. Era um momento simples, um momento comum, mas para Vinícius era tudo. Era a prova de que ainda havia esperança, de que ainda havia amor, de que ainda havia uma família. Ana passou pela porta de novo, viu a cena pela segunda vez e sorriu. Dessa vez, ela parou por um momento, apenas observando, antes de continuar seu caminho. Enquanto caminhava de volta para a cozinha, ela sussurrou baixinho para si mesma. Graças a Deus, finalmente. Quando a campainha tocou, anunciando a chegada da pizza, as crianças se animaram. Vinícius se levantou devagar, limpando o rosto com as costas da mão, e foi até a porta. Pagou o entregador, agradeceu e voltou para a sala com as 2 caixas de pizza. O cheiro de queijo derretido e molho de tomate encheu a sala imediatamente, e os olhos das crianças brilharam. Vinícius colocou as caixas na mesinha e abriu. A menina pegou um pedaço de calabresa e começou a comer com entusiasmo, o queijo derretido escorrendo pelo queixo. O menino pegou um pedaço de 4 queijos e comeu mais devagar, mas com a mesma satisfação. Vinícius pegou um pedaço de cada e se sentou no sofá ao lado deles. E pela primeira vez em muito tempo, aquela casa pareceu ter vida de novo, pareceu ter alegria, pareceu ter futuro. Eles comeram juntos, sentados no sofá, conversando sobre coisas simples, sobre o desenho que a menina estava fazendo, sobre o ursinho que ela tinha dado para o irmão, sobre a escola que iam voltar em breve, sobre a visita da tia Juliana no fim de semana. E Vinícius percebeu que aquilo era tudo o que importava, não os negócios que tinha deixado de lado, não a empresa que tinha construído, não a mansão enorme e vazia. Apenas aqueles momentos, aquelas conversas, aqueles sorrisos, aquela sensação de que, apesar de tudo, ainda eram uma família. Quando terminaram de comer, a menina bocejou alto, esfregando os olhos. Tô com sono de novo. Vinícius sorriu, limpando a boca dela com um guardanapo. Então vamos para a cama. Ele pegou os 2 no colo, um em cada braço, e subiu as escadas até os quartos. As crianças já eram grandes, pesadas demais para carregar assim, mas ele não se importou. Queria sentir o peso deles nos braços. Queria sentir que eram reais, que estavam ali. Colocou a menina na cama dela primeiro, ajeitando o cobertor e tucking ao redor do corpo pequeno. Beijou a testa dela com carinho. Boa noite, meu amor. Sonhe com coisas bonitas. Ela sorriu, os olhos já fechando. Boa noite, papai. Te amo. Vinícius sentiu o coração apertar de emoção. Eu também te amo.
mais do que tudo. Depois ele foi até o quarto do menino, do outro lado do corredor. Colocou o filho na cama, cobriu com o cobertor e beijou a testa também. Boa noite, meu filho. Durma bem. O menino segurou a mão do pai antes que ele saísse, o olhar sério. Papai, você vai estar aqui de manhã? Vinícius apertou a mão pequena entre as dele. Vou, eu prometo. Vou estar aqui quando você acordar, e a gente vai tomar café da manhã juntos. O menino sorriu, satisfeito com a resposta, e finalmente soltou a mão. Fechou os olhos e em poucos minutos estava dormindo profundamente. Vinícius ficou ali por mais alguns minutos, apenas observando o filho dormir, observando o peito subir e descer com a respiração calma, observando as pálpebras tremerem levemente, indicando que ele estava sonhando. E ele se perguntou com o que o filho estava sonhando. Se eram sonhos bons, se ele estava feliz nesses sonhos, se a mãe aparecia. Ele esperava que sim. Esperava que ela estivesse presente nos sonhos das crianças, mesmo que não pudesse mais estar na vida real. Finalmente ele saiu do quarto, fechando a porta devagar para não fazer barulho. Desceu as escadas e foi até a sala. Sentou no sofá, no mesmo lugar onde tinha passado a tarde com as crianças, e olhou ao redor. A casa estava em silêncio de novo, mas era um silêncio diferente do que tinha sido nos últimos meses. Não era mais aquele silêncio pesado e sufocante que parecia sugar todo o ar da sala. Era um silêncio tranquilo, pacífico, reconfortante. Ana apareceu na porta, segurando uma xícara de chá fumegante. Achei que o senhor ia querer. Vinícius pegou a xícara, o calor agradável contra as palmas das mãos. Obrigado, Ana. Você sempre sabe o que eu preciso. Ela sorriu e se sentou na poltrona ao lado, as mãos cruzadas no colo. Ficou em silêncio por um momento, apenas observando Vinícius tomar o chá antes de falar. Foi um dia importante hoje, não foi, Dr. Vinícius? Vinícius assentiu, os olhos fixos na xícara. Foi. Acho que foi o primeiro dia em meses que eu realmente estive presente. Que eu realmente olhei para as crianças e vi o quanto elas precisam de mim, o quanto eu perdi ao me afastar. Ana inclinou a cabeça, o olhar gentil. Mas o senhor voltou. E é isso que importa. Não importa quanto tempo demorou. Importa que o senhor encontrou o caminho de volta. Vinícius tomou outro gole do chá, deixando o líquido quente aquecer por dentro. Eu tenho medo, Ana. Medo de não conseguir manter isso. Medo de voltar a me afastar quando as coisas ficarem difíceis. Porque eu sei que vão ficar. Sei que vão ter dias que a dor vai ser grande demais. E eu tenho medo de não ser forte o suficiente. Ana se inclinou para a frente, o olhar firme e cheio de convicção. Dr. Vinícius, força não é nunca cair. Força é levantar toda vez que cai, é continuar tentando mesmo quando é difícil. E o Senhor já provou hoje que tem essa força. Provou quando abraçou as crianças, quando conversou com a Juliana, quando prometeu para as crianças que vai estar presente. Agora só precisa continuar, um dia de cada vez, um momento de cada vez. Vinícius assentiu, sentindo as palavras dela ressoarem dentro dele. Um dia de cada vez. Acho que consigo fazer isso. Ana sorriu. Sei que consegue. E quando tiver dias difíceis, quando sentir que não aguenta, lembra das crianças. Lembra dos sorrisos delas hoje. Lembra de como elas precisam do Senhor. E isso vai te dar força para continuar. Vinícius terminou o chá e colocou a xícara vazia na mesinha. Obrigado, Ana, por tudo, por estar aqui, por não desistir de mim, de nós. Ana se levantou alisando o avental. Eu nunca vou desistir, Dr. Vinícius. Essa família é a minha família também. E a gente não desiste da família. Ela caminhou até a porta, mas antes de sair, se virou mais uma vez. Durma bem, Dr. Vinícius. Amanhã é um novo dia. E vai ser um dia bom. Tenho certeza. Vinícius sorriu.
Boa noite, Ana. Ela acenou e saiu, deixando Vinícius sozinho na sala. Ele ficou sentado ali por mais alguns minutos, apenas respirando, apenas sentindo a paz que tinha encontrado naquele dia, sentindo a esperança que tinha renascido dentro dele, sentindo o amor que sempre esteve ali, mas que ele tinha esquecido como acessar. Finalmente, ele se levantou e caminhou até a janela, abriu as cortinas e olhou para o céu noturno. As estrelas brilhavam intensamente, milhares delas pontilhando o escuro como diamantes. Ele procurou pela mais brilhante e, quando encontrou, sorriu. Eu estou tentando. Ele sussurrou para o nada, sabendo que de alguma forma ela estava ouvindo. Estou tentando ser o pai que eles precisam, o pai que você sempre quis que eu fosse, o pai que você sabia que eu podia ser. E eu vou conseguir, eu prometo para você, vou cuidar deles, vou amá-los, vou estar presente, vou fazer você se orgulhar. Ele ficou ali por mais alguns minutos, apenas olhando para as estrelas, sentindo uma conexão que não sentia há meses, sentindo que de alguma forma, de algum lugar, ela estava olhando por eles, estava torcendo por eles, estava enviando força e amor e esperança. Finalmente ele fechou as cortinas e se virou. Apagou as luzes da sala, conferiu as portas para ter certeza de que estavam trancadas e subiu as escadas devagar. Conferiu os quartos das crianças mais uma vez, parando na porta de cada um apenas para ouvir a respiração tranquila e ter certeza de que estavam bem. Depois, foi para o próprio quarto. Entrou e fechou a porta atrás de si. O quarto estava escuro, apenas um raio de luar entrando pela fresta da cortina. Ele olhou para a cama, aquela cama enorme que costumava dividir com ela, e sentiu o peso da ausência. A cama parecia enorme sem ela, vazia, fria, solitária. Mas pela primeira vez, ele não sentiu apenas a falta, sentiu também a gratidão. Gratidão por ter tido o tempo que teve com ela. Gratidão pelos filhos que ela deixou. Gratidão pela chance de continuar, de honrar a memória dela sendo o melhor pai que podia ser. Ele tirou o paletó, a gravata, os sapatos, trocou de roupa e deitou na cama, ainda do mesmo lado que sempre dormira. O lado dela continuava vazio, intocado. Ele olhou para o travesseiro dela e por um momento considerou dormir ali, apenas para sentir alguma conexão, mas decidiu que não. Decidiu que precisava aprender a respeitar o vazio, a viver com ele, não tentar preenchê-lo com coisas que não eram reais. Fechou os olhos e, antes de dormir, sussurrou mais uma vez, as palavras saindo baixas, mas cheias de determinação. Eu vou conseguir. Por eles, por você, por nós. Vou ser o pai que eles merecem. Vou estar presente. Vou amá-los com tudo o que tenho. E vou manter a sua memória viva através deles, através das histórias, através do amor. Você nunca vai ser esquecida. Eu prometo. E naquela noite, pela primeira vez em meses, Vinícius dormiu em paz. Dormiu sem pesadelos. Dormiu sem a angústia constante que tinha se tornado sua companheira nos últimos tempos. Dormiu sabendo que tinha feito a coisa certa, sabendo que tinha voltado a tempo, sabendo que ainda havia esperança, sabendo que ainda havia futuro. E quando o sol nasceu no dia seguinte, trazendo a luz dourada da manhã, ele acordou com o som de risadas vindo do corredor. Abriu os olhos devagar, confuso por um momento, tentando entender de onde vinha aquele som. Sons de alegria tinham se tornado tão raros naquela casa que ele quase não reconheceu. Levantou da cama e caminhou até a porta. Abriu devagar e olhou para o corredor. As duas crianças estavam lá, brincando de pega-pega, correndo um atrás do outro e rindo alto. O menino perseguia a irmã, que corria com o ursinho apertado contra o peito, gritando de alegria. Quando viram o pai na porta, pararam e sorriram, os rostinhos corados da brincadeira. "Bom dia, papai", disseram juntos.
Vinícius sorriu, sentindo o coração se encher de uma alegria tão intensa que quase doía. Bom dia, meus amores. Vocês acordaram cedo hoje. A menina correu até ele e o abraçou. A Ana disse que você ia fazer café da manhã com a gente. Vinícius olhou para ela surpreso. Disse? O menino também se aproximou assentindo. Ela disse que hoje ia ser um dia especial, que a gente ia passar o dia todo juntos. Vinícius sentiu os olhos arderem de novo, mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza, eram de felicidade pura. Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos passar o dia todo juntos. O que vocês querem fazer? A menina pensou por um momento. Podemos ir ao parque? O menino assentiu com entusiasmo. E depois, podemos fazer biscoitos? Vinícius se ajoelhou na altura dos dois, segurando as mãozinhas deles. Podemos fazer tudo o que vocês quiserem. Hoje é dia de vocês. Tá bom? Os dois acenaram com entusiasmo e os três desceram juntos para a cozinha, onde Ana já tinha preparado o café da manhã. A mesa estava cheia de frutas, pães, sucos, tudo arrumado com carinho. E enquanto comiam juntos, conversando e rindo, Vinícius olhou para os dois filhos e sentiu uma certeza absoluta. Eles iam ficar bem. Não seria fácil, não seria perfeito, mas eles iam conseguir, porque tinham uns aos outros, porque tinham amor, porque tinham esperança, e isso era tudo o que precisavam. Ele olhou pela janela da cozinha, onde o sol entrava forte e iluminava tudo ao redor, e sorriu. E naquele momento, com os filhos ao lado, com Ana preparando mais torradas, com a casa cheia de vida de novo, Vinícius sussurrou baixinho, apenas para si mesmo, mas com toda a convicção do mundo. A gente vai ficar bem. Eu prometo que a gente vai ficar bem. Gostou da história? Então faz o seguinte. Deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.